Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E no nosso vídeo de hoje nós vamos apresentar algumas informações, dicas úteis e valiosas para aqueles que desejam ter a sua coleção de miniaturas, mas ainda não iniciaram. Nós vamos falar sobre tipos, tamanhos e escalas, sobre detalhes. Então fiquem ligados, espertos, assistam o vídeo até o final, que no final vocês terão um bom embasamento para começarem a sua coleção de miniaturas. Coleção das miniaturas, vamos voltar um pouquinho no tempo sobre como iniciar essa coleção. Então, se remonta desde o início do século XX, onde as primeiras miniaturas eram produzidas através de metal fundido ou chapa de metal. E com isso, essas miniaturas popularizaram-se entre crianças e com isso rapidamente foi conquistada pelos colecionadores adultos. Com isso, rapidamente popularizou-se entre a comunidade e com o passar do tempo passaram-se a ter mais precisão e detalhes com essas miniaturas. Modelos de marcas famosas como Dink Toys, Cord e Matchbox tornaram-se especialmente populares com o passar do tempo através dessas qualidades, principalmente com precisão, com os detalhes ali internos, também externos ali, estética e tudo mais. E a partir da década de 50, muitos colecionadores começaram a investir nessas miniaturas, aumentando as suas coleções, e passou-se ali a haver uma competição para adquirir modelos raros e modelos valiosos também. Com isso, muitos adultos que cresceram brincando com essas miniaturas passaram a apreciar ao longo das suas vidas, e com isso se tornou um hobby que foi passado de pai para filho, tornando-se um passatempo multigeracional, apelando-se para a memória de muitas pessoas. Também com o passar do tempo, a variedade de modelos proporcionou que a coleção de miniaturas crescesse, não somente de carros, mas também passaram a ser produzidas miniaturas de caminhões, ônibus e até trens também, tornando-se o hobby ainda mais envolvente e também mais variado. Hoje em dia, com o advento da internet e com a criação de redes sociais e comunidades online, facilitou a conexão entre criadores de miniaturas, não somente em aspecto regional, mas em todo o mundo, e através de criações de fóruns e até mesmo eventos, onde trocam-se ali, onde tem feiras, trocam-se ali conhecimento, informações, até mesmo propiciam vendas ali, e, e, e até mesmo leilões, onde se ocorre ali a venda de miniaturas raras, onde se atinge preços valiosíssimos sobre miniaturas raras, e permite-se que os entusiastas possam adquirir tais miniaturas de modelos contemporâneos e modelos até mesmo raros, como já falei anteriormente. Bom, em resumo, essas miniaturas conquistam uma base de fãs leais desde o início do século XX e continuam a crescer a popularidade ao longo das décadas. Bom, vamos começar a falar agora sobre como começar a coleção. Bom, primeiramente, o que você tem que ter em mente, qual é o tamanho das miniaturas que você deve ter. Então sabemos que tem vários tamanhos e você deve começar pela escala. Não é uma regra, você pode ter vários tamanhos, mas você pode começar também por um padrão. Então tem aqui vários tamanhos de miniaturas, né? E se você quiser começar por um tamanho, por uma padronização, então você deve começar olhando pela escala. Então o que é basicamente uma escala? A escala é representada em quantas vezes a miniatura está representada diminuindo em seu tamanho com relação ao carro real. Então, por exemplo, essa miniatura aqui, ela vem na escala 1 para 18. Então, o que significa? Significa que ele está diminuído em 18 vezes ao tamanho real do carro. Tá. Nesse caso aqui, eu tenho essa limousine, né, de uma fabricante aqui. Ela pode não parecer muito, mas ela está diminuído em 24 vezes ao tamanho do seu carro real. Então, se você pôr aqui em comparação, ó, com esse daqui, você vai ver
que embora ela tenha praticamente o mesmo comprimento, mas o tamanho dela ela é um pouquinho menor do que o do táxi. Por fim, eu tenho esse outro carro aqui, esse Mustang. Nesse caso aqui é de escala 1:32. Ou seja, ele é 32 vezes menor em comparação ao carro original. Então, se você comparar aqui, ó, com a Limousine, aqui é então a Mustang é 1:32, a Limousine é 1:24 e o táxi é 1:18. E aqui mais do lado esquerdo temos o caminhão de corrida e o caminhão de coleta de lixo. Tem esse caminhão aqui tradicional da Elka, né? Dos anos 80. Então aí quem tiver mais de 30, quem tiver seus 40 anos vai se lembrar dessa coleção. Então nesse caso aqui ela é aproximadamente 1:16. Então, ou seja, é 16 vezes menor em relação ao caminhão original. Tá? E eu tenho esse caminhão aqui de lixo, que no caso ele é para 1:32. Ou seja, ele é 32 vezes menor em relação ao seu caminhão original. Existe somente esses tamanhos aqui? Não, existe vários outros tamanhos. Então, por exemplo, tem esse tamanho aqui, ó, que é 1:36, ou seja, diminuir em 36 vezes o seu tamanho. Também temos esse ônibus aqui, que é de 1:50. Ele é diminuído 50 vezes o tamanho do ônibus original. Temos esse outro aqui, 1:43. E também temos esse pequenininho aqui, que é 1:87, ou seja, 87 vezes o tamanho original. Bom, já deu para ter uma noção do tamanho das escalas. Agora nós vamos ver sobre detalhes. Uma outra característica é os detalhes da miniatura ou sua coleção que você quer obter. Então tem detalhes internos e detalhes externos. Então se você é uma pessoa que procura ser mais minuciosa, ter mais detalhes internos e deseja ter miniaturas que tenham bastante detalhamento, então você vai procurar miniaturas que sejam bem mais trabalhadas. Tem esse ônibus aqui, onde ele abre as portas. Tem acabamento interno, tem os bancos. Não sei se vai dar pra ver bem. Imagem de celular. Ó, tem essa outra aqui. Nesse caso aqui, é um caminhão de coleta de lixo. Um pouquinho menor. Mas ele também abre as portas. Tem um detalhezinho interno deles. Tá. Tem a escotilha. Tem o cestinho de lixo. Não reparem não que tá um pouquinho sujo, que pelo local onde fica aqui entra muita poeira, então demanda um pouquinho mais de limpeza. Então, abre a escotilha interna, abre a parte de cima, essa parte aqui é basculante. E tem algumas aqui com nível um pouco mais intermediário. Não tem tantos detalhes, mas ainda assim você pode ver alguns detalhes internos, como esse caminhão aqui, da marca OL. E também vale lembrar dizer como ele é construído, né? Então, nesse caso aqui ele é construído em algumas partes de plástico, com algumas partes de metal. Então, quando você, colecionador, for procurar, vale a pena observar o tipo de construção dessa miniatura também. Então tem algumas marcas que constroem ele inteiramente de metal, outras misturam metal com plástico e assim por diante.
Então vale a pena observar a qualidade construtiva também do material, dessa miniatura. E ainda tem algumas outras aqui que não se encaixam tão bem como miniaturas, se encaixam mais como brinquedos, né? Como no caso desse daqui da Elka. Mas ainda assim, se você colecionador quiser, pode também adicionar na sua coleção, né? Devido ao tempo, devido ao fato de que esse tipo de carro não se compra mais, porque não se fabrica mais, devido a ser dos anos 80, e também aos detalhes, também o grau de detalhes, né? Possui suspensão, abrir as portas. Então, devido ao fator tempo, por ser raro de se encontrar também, então você pode montar uma coleção, possamos dizer, histórica assim, para manter guardado mais como um registro histórico também. E um outro ponto, fator também crucial, é o preço delas. Então, aqui no Brasil é um fator que influencia muito para nós colecionadores. E sabemos que o valor e o preço das miniaturas, elas influenciam muito na nossa coleção. Então, uma dica que eu dou é pesquisar bastante, e bastante mesmo, né? Principalmente nesses tempos em que tudo está com os valores muito altos. Então, pesquise bastante. E uma outra dica que eu dou é sempre se controlar também. Então, escolher muito bem as miniaturas que desejam comprar. Procurar sempre não comprar demais para não estourar o seu orçamento. Então, principalmente para aqueles que trabalham com um orçamento mais controlado, né? Para aqueles que tenha, né? que tenham um orçamento mais limitado, que tenham muitas despesas em sua casa, que não despenham muito dinheiro para poder gastar. Então, controle-se bem e planejam muito bem também na hora de poder fazer a sua compra. E uma outra dica para esse planejamento, já escolher a sua miniatura que deseja e já fazer um planejamento em cima, já pesquisar com antecedência, já ir vendo o histórico de preços, já ir pesquisando por um tempo, já de antemão, para você não ser pego de surpresa na hora que for comprar. Pesquisar bastante em sites aí de e-commerce, como Amazon, em outros lugares, eBay e assim por diante. Também visitar alguns lugares físicos. Então tem algumas lojas ali na 25 ali, nas travessas da 25 que tem miniaturas. E basicamente é isso daí. Bom, então essas foram algumas dicas. Então, caso eu lembre de mais algumas aqui, vamos passando para vocês. Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um comentário. Se tiverem alguma sugestão também, são todos muito bem-vindos. Podem comentar lá. E espero que tenham gostado. Então, até a próxima, pessoal.